3, 2, 1, valendo! Olá a todos, meu nome é Miqueias, sou aluno do 10º semestre do curso de Direito. Darei início à apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é o papel da Defensoria Pública no acesso à justiça. Tendo como autor Miqueias Gomes Souza e como orientadora a professora Andressa Bertão. Bom, dando início à nossa apresentação, é importante mencionar que quando se trata do tema o papel da Defensoria Pública no acesso à justiça, é importante citar que esse é um tema de grande relevância, sobretudo em países com alta desigualdade social e, como sabemos, o Brasil é um desses países. Conforme expresso na Carta da República, no artigo 3, um dos objetivos da República Federativa do Brasil é reduzir as desigualdades sociais e regionais. O que fica implícito que o nosso país, sim, é um país desigual e, nesse contexto, a partir da Constituição de 1988, o acesso à justiça tornou-se um direito fundamental e o instrumento utilizado pelo Estado para promover o acesso à justiça é justamente a Defensoria Pública. Nesse contexto, o objetivo dela é prestar, falando de uma forma sintetizada, assistência jurídica e assistência judiciária, judicial e extrajudicialmente. Mas é algo que falaremos nos próximos slides. Bom, nosso problema de pesquisa, ele se resume ao seguinte questionamento: de que forma a Defensoria Pública contribui para a efetivação do acesso à justiça? Quais os principais obstáculos enfrentados pelo órgão no cumprimento da sua missão constitucional? Naquilo que está expresso no artigo 134 da Constituição. O objetivo geral do trabalho foi analisar o papel da Defensoria Pública no acesso à justiça, considerando os desafios e estratégias utilizados pelo órgão para superar os obstáculos identificados. Os objetivos específicos foram examinar a evolução histórica e o desenvolvimento institucional da Defensoria Pública no Brasil, identificar e analisar os principais obstáculos enfrentados pela Defensoria Pública, bem como discutir as medidas e práticas adotadas por outras jurisdições que poderiam ser aplicadas no Brasil, ou melhor, aprimoradas e aplicadas no Brasil no cumprimento da missão constitucional do órgão da Defensoria Pública. A justificativa do trabalho reside na necessidade de entender os mecanismos que garantem o acesso à justiça e como a Defensoria Pública pode ser aprimorada no cumprimento da sua missão constitucional, conforme já dito, aquilo que está expresso no artigo 134 da Constituição Federal. Fundamentação teórica. Bom, jurisdição e acesso à justiça é fruto de evolução histórica e no passado, conforme as nossas pesquisas, o Estado ele não possuía um monopólio estatal, ou seja, ele não regulava as relações sociais. Então as partes, através da autotutela, resolvia as problemáticas entre si. Então, quando qualquer pessoa tinha uma lide, através da autotutela, onde a força prevalecia sobre a razão jurídica, as partes resolviam entre si, inicialmente, e posteriormente, através da arbitragem, as partes elegiam uma terceira pessoa imparcial, que a partir daí, essa pessoa decidia quem tinha razão ou não na lide. E aqui é importante mencionar que quando se fala em autotutela, arbitragem, são assuntos que aprendemos ali na disciplina Teoria Geral do Processo, ou até mesmo na disciplina Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos, entre o 2º ao 7º semestre. Bom, com o passar do tempo, e principalmente após a teoria da repartição dos poderes, teoria essa presente no clássico livro do Barão de Montesquieu, o livro chamado O Espírito das Leis, já no século XVII, só a partir daí que o Estado passou a deter o poder jurisdicional. Ou seja, só a partir daí ele passou a jurisdicionar, que nada mais é que dizer o direito ou dizer que tem o direito. Juntamente com a monopolização, o Estado tornou-se responsável exclusivo em proporcionar o acesso à justiça, distribuindo a justiça àquele que as invocar. De um lado, ele evocou para si a tutela jurisdicional e, de outro lado, quando se trata de direitos civis subjetivos, ele passou para o terceiro, ele faculta o interessado a tarefa de invocar, de provocar o judiciário. É aquilo que aprendemos no direito processual civil, não é? No artigo 2, princípio da inércia da jurisdição. Então, se você tem um direito violado, a partir daí, século XVII, você provoca o judiciário, que só a partir daí jurisdiciona, ou seja, diz quem tem o direito. E aqui é importante mencionar um brocado jurídico, que é um clássico que aprendemos lá no início do curso, que é o direito não socorre aos que dormem. De fato, esse princípio é um brocado que está presente nos corredores da faculdade, que diz muito quando se fala em direito. Histórico do acesso à justiça no Brasil.
O acesso à justiça no Brasil, antes da Constituição de 1824, o primeiro entendimento que se remete à concessão de justiça gratuita, segundo as nossas pesquisas, estavam presentes nas ordenações filipinas. A primeira Constituição, garantia fundamental prevista no direito brasileiro de acesso à justiça, surge na primeira Constituição de 1934, a chamada Garantia da Assistência Judiciária. Ela se estende a todas as constituições, até a Constituição de 1988, com exceção da Constituição de 1937, que foi o período ditatorial, e nesse contexto, a assistência judiciária continuou como dever do Estado. As três ondas do acesso à justiça. No mundo ocidental, o interesse ao acesso à justiça resultou em três ondas, e aqui a gente começa a dissertar sobre os teóricos que embasam o nosso trabalho. Segundo Mauro Capelletti, esse período no mundo ocidental, o interesse ao acesso à justiça resultou em três ondas de desenvolvimento. Segundo Capelletti, iniciadas a partir de 1965, seguiram uma ordem cronológica. A primeira onda ela diz respeito à justiça gratuita, prestando justiça aos hipossuficientes. A segunda onda ela preocupou-se com a representação dos direitos difusos coletivos. E a terceira onda ela centra sua atenção na criação de mecanismos ou procedimentos usados para prevenir disputas nas sociedades modernas. Aquilo que foi dito anteriormente, como mediação, conciliação, arbitragem, que são alternativas eficazes para descongestionar o judiciário. Aquilo que também aprendemos lá na disciplina Teoria Geral do Processo, ou MASC, Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos. São soluções que promovem soluções rápidas e personalizadas, alinhadas às necessidades das partes, o que acaba contribuindo com o sistema de justiça brasileiro. Bom, no Ocidente, os primeiros esforços usados na efetivação do acesso à justiça concentraram-se em proporcionar serviços jurídicos para os pobres. Nesse sentido, surgiu o sistema judicário, que era aplicado na França, Holanda, Alemanha e Inglaterra, um sistema através do qual a assistência judiciária é um direito para todos que se enquadram nos termos da lei. A finalidade do sistema judicário era proporcionar a mesma representação que teriam se pudesse pagar um advogado. Ou seja, era uma representação judicial, ou seja, uma representação processual. Em contrapartida, surgiu aí, nesse mesmo período, nos Estados Unidos, os advogados remunerados pelos cofres públicos. Ele tinha um objetivo diverso do sistema judiciário. Ele surge nos Estados Unidos e se destaca a preocupação em conscientizar os pobres de seus direitos. É importante mencionar também que os escritórios dos advogados remunerados pelos cofres públicos, eles eram localizados em bairros carentes, o que gerava uma relativização de barreiras. Então facilitava o acesso à justiça de certa forma. E falando de sistema judiciário e advogados remunerados pelos cofres públicos, é importante mencionar que o modelo de defensoria pública que temos a partir da Constituição de 1988 é justamente uma junção do sistema judiciário com os advogados remunerados pelos cofres públicos. Defensoria Pública no Brasil. Bom, como dito, a partir da Constituição de 1988, ela trouxe um modelo mais abrangente sobre a assistência jurídica integral e gratuita no Brasil. E a partir do artigo 134 das funções essenciais da Justiça, o legislador ele trouxe a identidade organizacional do órgão Defensoria Pública. Ele trouxe ali a missão do órgão, trouxe os princípios e os deveres dos servidores públicos. O legislador ele diz o seguinte: a Defensoria Pública é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, ou seja, tendo como missão a orientação jurídica, a defesa em todos os graus dos necessitados e a promoção dos direitos humanos. Os princípios que regem a Defensoria Pública é a unidade, indivisibilidade e independência funcional. E o artigo 5º da Constituição, dentro de direitos e garantias fundamentais, ele traz o seguinte: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem suficiência de recursos. Então, qual é o órgão que se usa através do Estado para prestar essa assistência jurídica integral e gratuita? É a Defensoria Pública, é o órgão cujo tema é objeto do nosso trabalho. E aqui, se a gente pudesse resumir a missão constitucional da Defensoria Pública em 3 verbos, seria orientar, promover e defender os direitos humanos. A metodologia do nosso trabalho utilizada foi a revisão de literatura, uma revisão legislativa bibliográfica, cujos autores que dialogou com o nosso trabalho é Mauro Capelletti e Brian Gardner. Bom, dentre os resultados de discussão, quais foram os desafios encontrados pela Defensoria Pública para o cumprimento da sua missão constitucional? Bom, durante as nossas pesquisas, chegamos à conclusão que há uma falta de investimento no órgão Defensoria Pública, a falta de investimento no capital humano, há o subfinanciamento do órgão, há cortes orçamentários, o que acaba comprometendo a expansão e a qualificação do órgão. Isso fica claro quando o Estado, em algumas cidades,
ou em algumas comarcas, ele prefere pagar advogados dativos que contratar novos servidores, que expandir a defensoria pública para essas localidades. Então, é um dos desafios enfrentados pelo órgão sobre o financiamento. Outro desafio enfrentado é a questão da infraestrutura deficiente, falta estrutura. Por exemplo, a nossa pesquisa, ela foi uma pesquisa macro, né, a nível Brasil, mas trazendo para a nossa realidade é possível visualizar isso de perto. Se você parar para observar a estrutura da Defensoria Pública em Jiquié e comparar com a estrutura do Ministério Público, é completamente diferente. São órgãos cuja importância é o mesmo para a população, claro, com missões diferentes, missões distintas, mas enquanto o Ministério Público tem prédio próprio localizado ali no alto da prefeitura, a Defensoria Pública ela tá estruturada em uma casa, uma estrutura de casa. Então, há uma falta de investimento nesse sentido. E não menos importante, nós temos aí também a questão do excesso de demandas, né? Então, são casos de mais e profissionais de menos, o que acaba comprometendo, né, a qualidade do atendimento para o cliente cidadão. Bom, a partir dos desafios, é importante mencionar que, mesmo diante desses desafios, como a Defensoria Pública ela tem contribuído com o acesso à justiça, mesmo diante de tantos desafios. Bom, foi possível observar que mesmo diante desses desafios, ela vem promovendo a defesa dos necessitados, vem promovendo a orientação jurídica, a defesa dos direitos fundamentais, a defesa dos direitos humanos e, o melhor, a defesa integral e gratuita, conforme prega a Constituição no seu artigo 5º, que o Estado prestará assistência judicional aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então, a Defensoria Pública, cumprindo o que está no artigo 5º, ela tem, a partir daí, ela tem cumprindo a sua missão em consonância com o artigo 5º da Constituição. Propostas e modelos internacionais que podem ser replicados no Brasil. Ampliação da Defensoria Pública Comunitária é a descentralização de atendimento, ao que ocorreu no Canadá, onde defensores públicos trabalham próximos à comunidade, identificando os problemas jurídicos antes que se tornem litígios complexos. Imaginou você ter um defensor público localizado em bairros carentes de cada comarca, trazendo aqui para a nossa realidade. Um defensor público onde ele atende semanalmente aqui no quilômetro 3, quilômetro 4, Cachoeirinha 1, Cachoeirinha 2. Com certeza isso traria benefícios para a comunidade. A implementação de inteligência artificial é utilizado para otimizar o processo e reduzir a judicialização, algo que foi aplicado na Estônia e no Reino Unido, onde através da inteligência artificial, fazendo a triagem de casos e orientando o cidadão antes da judicialização. Imagine você ter um telão com o uso da inteligência artificial, onde o cliente cidadão ele pode chegar no órgão, lançar a sua dúvida e a partir daí ele recebe uma pré-orientação. E aí, se houver a necessidade de fato de um servidor público, ele é encaminhado para o servidor, para um defensor. Mas se não, você tem aí corte de gastos com a contratação de pessoas, você tem a otimização de processos. Então, de fato, é algo que vai trazer esse benefício para o órgão e também para a sociedade de um modo geral. E não menos importante, nós temos aí a especialização de defensores públicos. Algo utilizado na Espanha, utilizado para atuar em políticas públicas estruturantes. A Defensoria Pública ela participa ativamente na formulação de políticas públicas de habitação, educação e saúde, influenciando na construção de normas mais justas para populações vulneráveis. Imagina você ter um servidor público, você ter um defensor público. Ele está no dia a dia, lidando com as problemáticas sociais. Ele ter um... Deu sono, foi? Ele ter um servidor público que está dia a dia encarando os problemas sociais, tendo contato com as populações mais carentes, e pegar esse mesmo servidor em parceria com o poder público municipal ou estadual e alocar ele em um ponto onde ele possa criar políticas públicas junto com outros órgãos ou departamentos, justamente para essa população. Não haveria nada mais assertivo do que isso. Então, com certeza, seria algo extremamente positivo, traria benefícios para a sociedade a médio e longo prazo. Concluindo o nosso trabalho, é importante citar que o acesso à justiça ele não se limita ao acesso ao judiciário, e nesse contexto a Defensoria Pública ela desempenha um papel importante na efetivação desse acesso à justiça. Como foi dito, ela presta assistência jurídica integral e gratuita, cumprindo aquilo que a Constituição prega. E a Constituição ela traz no seu artigo 1, dentro dos direitos e garantias fundamentais, o acesso à justiça. E no artigo 1, dentro dos fundamentos, nós temos cidadania. Como cidadania implica direitos e deveres. Dentre os direitos do cidadão, nós temos o acesso à justiça. E o órgão que o Estado ele fornece para esse cidadão ter acesso à justiça é a Defensoria Pública. E foi possível observar durante a nossa pesquisa que, mesmo diante de tantos desafios, ela tem sim cumprindo a sua missão constitucional no cumprimento cumprindo o seu papel na promoção do acesso à justiça. Eu agradeço a atenção de todos e estou aberto a perguntas. Tchau. Caralho! 11 minutos. 14h50. Caralho, é isso aí, velho. Nossa. Para aqui? É.